Olá, está no ar o nosso podcast Landry, temporada Como Eu Ensino. Antes de chamarmos nossa pessoa convidada especial, vamos mandar um alô para algumas pessoas da nossa comunidade ouvinte. Salve, Júlio Junqueira, doutora Arivan Galdino, Marisa Paz, Robelinha Thompson, Marcos Marta, Val Cabral, Sil Ramon, Pet, Márcio, Vivian, e para todas as pessoas ouvintes além mar, Wesley Lacerda em Berlim, Daniele Dias e Ive em Nova Gales do Sul, na Austrália, e Charles em Los Angeles. Beijos e abraços para todos vocês. Para abrir a nossa conversa, Luciana, aqui vão alguns versos do enredo da Vai Vai de 2023 para chamar em grande estilo o nosso convidado. Em cada samba, um novo amanhecer. Da poesia, obra divinal. Tornou-se viva para ser imortal, ao renascer a nossa escola linda de viver. Mais uma vez, vai conquistar você. Wander de Paula é alguém apaixonado por carnaval e cinema, além de ter uma presença assídua no TikTok. Ele gerencia treinamento e desenvolvimento há mais de 11 anos e possui um currículo profissional incrível, marcado pela excelência e pela vontade de entregar experiências de aprendizagem que valorizam o tempo e a atenção das pessoas que aprendem. Wander, é uma honra e um privilégio contar com a sua participação nesse espaço. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com vocês e falando de temas que eu sou apaixonado, de temas que eu gosto muito. Então, mais uma vez, aí agradeço o convite e tenho certeza que será uma conversa bem bacana aqui. A gente está muito feliz, né, Luciana? Sim, muito bem-vindo, Wander. Muito obrigado, Lu. Você. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Wander, certa vez alguém me disse que o carnaval é como uma poderosa ópera, o maior espetáculo da Terra. E as pessoas que estão inseridas nesse espetáculo são impactadas para sempre. Conta para nós como o carnaval inspira você. O carnaval me inspira desde sempre. Eu sou um apaixonado desde criança. Me recordo do meu primeiro contato ainda pela TV. Meu primeiro contato pessoal, eu tinha 11 anos. Eu fui assistir um desfile e ali eu vi que era aquilo que eu gostaria de fazer, de participar. E lembro muito bem que foi aí no primeiro contato, né, físico, presencial com o carnaval, que eu tive o primeiro contato com o Vai Vai. Não desfilando por essa escola. Essa escola eu fui desfilar um pouco mais tarde, e aí a gente depois pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas o carnaval ele traz toda essa condição de relacionamento, trazer as pessoas para um contexto, pessoas de diversas áreas, pessoas de diversos níveis, pessoas que estão ali imbuídas de propósitos diferentes, mas o carnaval, a paixão pelo carnaval, une essas pessoas em um único propósito, né? E isso é muito motivador, fazer com que a gente tenha condição de estar no mesmo objetivo com sinergias diferentes, entregas diferentes, mas fazendo parte ali de um grande movimento único em prol de um pavilhão, em prol de uma festa, em prol de um povo. Então, eu sou suspeito a falar, eu sou apaixonadíssimo pelo carnaval. Maravilhoso. E é uma coisa complexa de segurar toda aquela história, né, Wander? Do começo ao fim do desfile, uma história inteira que é narrada ali. É isso, assim, uma história narrada em 65 minutos aqui no Carnaval de São Paulo, e você praticamente falando de um ano inteiro de trabalho, de um ano inteiro de desenvolvimento, de pesquisa. Eu estou no Vai Vai há quase 20 anos e há quase 3 carnavais, agora completo o 3º carnaval, temos um carnavalesco que ele é um exímio historiador, estudioso, e quando ele fala de enredo, ele entra nos detalhes daquele enredo, ele traz uma sinopse muito bem construída, e a partir do momento que a gente tem contato com essa história, a gente começa a imaginar as coisas com a nossa percepção, com o nosso coração, mas quando isso vai para a avenida, a gente entende cada detalhe, cada ponto daquele desfile. E para mim, assim, carnaval, na sua essência, né, na sua apresentação ali no Sambódromo, é contar uma história, né? É trazer uma história sob uma ótica, obviamente, mas é contar uma história. Eu falo que qualquer enredo no Sambódromo vira uma história a ser contada com início, começo, meio e fim, e trazendo toda uma nuance relacionada à visão de uma pessoa, de uma comissão de carnaval, mas é um espetáculo grandioso que traz um enriquecimento aí para a nossa cultura, que para mim é ímpar, não é só pela festa, acho que por todo esse
esse engajamento, esse envolvimento, que Carnaval, para mim, tem um lugar bem especial no meu coração. Uau, uau. Wander, conta para nós o que você considera, e aí pegando carona nessa questão do enredo, da pesquisa, o que você considera ser o coração da educação corporativa e como ela pode impactar de forma significativa o aprendizado das pessoas? Manu, acho que trazendo esse olhar, né, como que isso pode impactar, eu acho que, para mim, um dos pontos mais fortes da educação corporativa, né, fazer com que a gente demonstre a paixão que a gente tem pelo que a gente faz, né? Quando a gente fala de temas que às vezes são temas mais técnicos, às vezes temas mais contextualizados, às vezes temas mais comportamentais, mas em todo momento eu falo disso porque é o que eu vivo na minha vida e no meu trabalho não é diferente, conseguir demonstrar para o outro, para aquele ser que a gente vai impactar, para aquele grupo que a gente vai impactar, o quão apaixonado por aquilo a gente está, né? Obviamente, trazendo um olhar, né, de paixão e não um olhar de soberba. Não, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu me dedico naquilo que eu faço e estou aqui para fazer o meu melhor para vocês e, primeiramente, entender a necessidade do outro, conhecer o público que a gente vai impactar. Acho que na medida que a gente conhece o público, e obviamente, quando a gente fala de um trabalho massivo, de um trabalho que a gente impacta muitas pessoas do lado de lá, é a gente conseguir trazer o propósito, né? Acho que, principalmente na educação para adulto, se a gente não traz o propósito muito bem explanado, muito bem contextualizado, a gente torna a educação corporativa um pouco mais difícil, né? Então, sintetizando, quando a gente faz e demonstra paixão por aquilo que a gente entrega, né, em propósito do outro, porque treinamento é você compartilhar, né? Você pode não ser um expert naquele assunto, mas à medida que você estuda, que você se dedica, você tem domínio daquilo que você vai aplicar e que você está ali para repassar esse conhecimento, né? Então, para mim, é um trabalho muito, muito forte, esse elo, né, do instrutor, do quem vai aplicar com o treinando, que ali é uma troca viva do negócio, porque eu levo o conhecimento que eles não têm e a troca que eu tenho da energia da turma, da maneira como eles recebem, da maneira como eles contextualizam, para mim é revigorante. Assim, cada turma, cada treinamento, cada momento que tenho para compartilhar é um momento que eu aterrizo e falo, de fato é isso, eu estou nesse universo há mais de 25 anos, desde o atendimento até agora, e cada vez mais eu tenho certeza daquilo que eu quero para mim e daquilo que eu quero proporcionar para o outro. Então, paixão pelo que faz e conhecer o público, para mim, são pontos super importantes para a gente ter efetividade naquilo que a gente entrega. Muito bom, Wander, muito bom. Essa paixão que você trouxe na sua fala e junto essa humildade que também você realçou da gente ouvir a outra pessoa para a gente aprender com ela e sempre saber que tem alguma coisa que a gente pode aprender nessa troca, né? É isso. Porque é compartilhando que a gente também aprende e a gente passa adiante. Isso é muito bacana ouvir você falar disso e para as pessoas que estão nos ouvindo aí ter essa oportunidade de ouvir você falar disso também. Eu estava assistindo você, porque às vezes eu assisto os seus vídeos, que são muito bons, e eu estava assistindo que você estava reagindo a um vídeo de um profissional que corta o cabelo de pessoas autistas, e eu percebi que isso te emocionou. Usando como gancho a sua reação a esse vídeo, e também em algumas ocasiões que eu pude ver você completamente energizado por uma ideia, treinamento, experiência, queremos saber como você engaja, Wander, as outras pessoas a vibrarem na mesma frequência que você. E que bacana, Manu, saber que você me acompanha nas redes. Esse vídeo em questão é um vídeo do TikTok, né? Eu tenho o hábito de reagir aos vídeos, e principalmente vídeos com crianças, É porque eu acho verdade. que tem uma condição genuína, né? A reação das crianças me motiva, porque traz uma leveza e traz um olhar voltado para essa visão da criança que, para mim, é fundamental. E ter essa perspectiva deste vídeo em particular, ele me emocionou porque tem parte do que eu te falei há pouco que traz esse contexto, né? Primeiro que é ter paixão pelo que faz.
E aquele profissional cortando o cabelo daquela criança, ele estava dançando a dança da criança, literalmente. Ele estava no movimento para que a criança não se sentisse interrompida e que ele conseguisse executar o trabalho dele. E a maneira como a gente pode engajar, né, pode fazer com que as pessoas vibrem na mesma frequência que a gente, é trazer essa condição da sinergia mesmo. Então, a sinergia, para mim, ela é uma entrega de empatia. Eu me colocar no seu lugar, você podendo ter essa visão do que eu estou sentindo, transmitindo, conseguindo ali te entregar, e neste contexto, a gente efetuar essa troca. Do que você falou há pouco, a gente acaba aprendendo sem ter essa condição, estou aqui para aprender, mas o simples contato com o outro nos dá essa condição. Então, criando essa sinergia e, principalmente, através da humanização da entrega, né? Acho que a gente precisa desmistificar o quão é dificultoso fazer um treinamento técnico, por exemplo. O quanto a gente não ouve, mas ensinar o técnico é mais difícil, ou ensinar o comportamental é um pouco mais dificultoso. Eu sempre faço uma analogia, e tenho repetido isso de maneira constante. Eu falo que a aprendizagem ela tem que ter uma condição e, óbvio, fazendo essa analogia que eu comentei, ela tem que ser comparada, eu vou fazer um paralelo com duas peças de carne. Ela tem que ser comparada ao cupim, que você consegue perceber a carne e a gordura, mas você não consegue desassociar. Diferente da picanha, de um contrafilé, para quem gosta das carnes com aquela capinha de gordura, você consegue separar no prato, não gosto de gordura, ou só quero comer a gordura. A aprendizagem, para a parte técnica e comportamental, ela tem que ter a mesma referência do cupim. Você tem que perceber que está ali, mas você não pode desassociar, né? Aquele velho clichê do o que e o como, isso tem que estar, para mim, né, para o meu entendimento, tem que estar muito casado, tem que estar muito em sinergia, porque é à medida que você explica o conceito, explica a técnica, e na sequência você traz o como fazer, o como chegar naquele objetivo, você contextualiza e humaniza o que você está trazendo como técnica. Então, para mim, essa condição da sinergia, você entender o outro, mas principalmente você dar condição de trazer um contexto de aplicação imediata. A gente não pode trabalhar com blocos. Hoje vamos fazer um bloco de conteúdo técnico, amanhã vamos fazer um bloco de comportamental. Se uma coisa depende da outra para acontecer, elas precisam estar no mesmo momento, para que, de fato, a gente consiga trazer essa progressão ali do aprendizado e, de fato, criar essa sinergia para que a gente faça, né, um bom trabalho simplificando esse processo de aprendizagem. Então, quanto mais a gente conseguir humanizar o que a gente está entregando, mais fácil é do outro perceber a importância, o propósito para aquilo que ele está ali aprendendo, querendo colocar em prática. Então, a sinergia, para mim, é um ponto super importante. Legal que você trouxe essa questão dessa simbiose, né, entre o que e o como, essa aprendizagem simultânea, e me remete a um pensamento, é muito interessante que você trouxe, porque você falou de carnaval e história, enredo e aprendizagem e a vida das pessoas. Então, essas coisas elas estão conectadas. E aí, Wander, é uma coisa muito louca, que a gente aprendeu na escola a ter a hora de estudar e as disciplinas separadas. E quando a gente é levado a pensar na educação corporativa, o desafio é o como junto com o que, o técnico, o que é comportamento junto com o que é conhecimento de processo, e está tudo acontecendo, né? Então, é muito interessante o que você trouxe, porque não há que se falar numa aprendizagem que tenha essa fragmentação, porque esse pensamento fragmentado, ele não conversa com as necessidades contemporâneas do ambiente corporativo, ou até mesmo na vida. Sim. Né? E é bom também trazer, Manu, que o Wander trouxe super bem na hora que ele narrou a respeito do carnaval. Até mudei meu olhar com relação ao carnaval, viu, Wander? Sobre o que você falou. É isso. É muito bonito ouvir isso. E a gente vê que se você não considera as histórias, a coisa perde o sentido, né? Independente do que você vai aprender, você perde o sentido. É isso. E só fazendo um paralelo, quando eu falo do carnaval, e para mim o carnaval ele extrapola, né, o momento do desfile, o momento da preparação,
é a vida, né? Acho que o que vocês trouxeram aqui é isso, assim, o quanto a gente consegue contar uma história através de qualquer modelo que seja, mas a partir do momento que a gente cria essa sinergia, cria essa condição. E óbvio, né? Um público do carnaval tem interesses distintos. Tem gente que está no carnaval pela festa, tem gente que está no carnaval pela magia. O carnaval é magia. Tem gente que está no carnaval para trabalhar, tem gente que está no carnaval para se divertir, mas no fim, né, o carnaval traz um grande contexto cultural, ele traz ali um recorte do nosso país, obviamente que em um dado momento tem um enredo ou outro falando de temas de fora, mas quando a gente traz para as nossas raízes, a gente consegue entender o papel das pessoas, o papel do contador da história, mas principalmente é o quanto isso impacta a vida do outro que está recebendo aquilo como, para mim, uma enxurrada de cultura e uma enxurrada de informação. Carnaval, para mim, eu falaria aqui mais umas 2 horas só sobre o tema, que é algo que me fascina, como eu falei, desde sempre. Muito bom, muito bom. Wander, você falou um pouco, mas queria saber de você. Como é que você ensina e inspira as pessoas que estão próximas a respeitar e amar o ritmo de aprender de cada pessoa? Manu, acho que quando eu falei que a gente precisa conhecer o nosso público, conhecer o público que a gente vai treinar, conhecer o público que a gente vai trocar, né? Então, primeiramente eu preciso me colocar no lugar do outro genuinamente. Faço correlação ao vídeo que você mencionou. Esse vídeo ele retrata essa maneira como o profissional lida com a criança que está ali para cortar o cabelo, mas se ele não entendesse a necessidade daquela criança, ele não seria tão efetivo, né, tão inspirador, tão fascinante no trabalho dele. Então, assim, à medida que a gente conhece o nosso público, a gente se coloca no lugar e a nossa mensagem tem que ser direta, ela tem que ter ali uma condição de ser assertiva, de ser direta. E à medida que a gente vai trabalhando, trocando, a gente vai moldando o nosso olhar como receptor também, né? Porque a gente precisa entender como que eu receberia aquilo que eu estou ministrando, aquilo que eu estou repassando. Será que da maneira que eu estou explicando, que eu estou explanando, é a maneira que as pessoas vão entender, né? E à medida que cada um se coloca nessa condição, a gente consegue, de maneira, obviamente, pensando numa entrega coletiva, né? Os treinamentos não são individualizados, mas pensando numa entrega coletiva, como que a gente consegue, de maneira genuína, né, sentir a necessidade, se colocar no lugar do outro e fazer a entrega, principalmente com com a nossa escutativa, né, para entender o quanto daquilo, de fato, a gente está conseguindo tocar o outro, fazer com que, de fato, a gente consiga colocar o outro como parte do processo. Porque se não houver efetividade na entrega, o processo não está completo, né? Se a gente não consegue medir essa efetividade, não é simplesmente repassar conhecimento, não é simplesmente treinar. Estou aqui hoje para fazer mais uma turma. Virei as costas, está tudo certo. Eu preciso entender de fato se aquilo foi positivo e se de fato a gente conseguiu tocar as pessoas da maneira que deveria, seja num treinamento técnico, seja num treinamento comportamental, seja nessa condição de perceber os dois num único produto e a gente conseguir fazer isso de maneira constante, mas de fato se colocar no lugar do outro, ser empático ao ponto de ser você também o receptor daquilo que você está transmitindo. Então, acho que à medida que a gente se coloca nessa condição genuína, a gente traz as pessoas para o nosso lado e aí a gente consegue inspirar e fazer com que as pessoas também se coloquem como grandes multiplicadoras do conhecimento, sendo estas pessoas genuínas no repasse, no contexto, no acolhimento, porque muitas vezes a gente acaba tendo que acolher também. Então, acho que de maneira genuína é estar de cabeça e coração entregue naquilo que se faz para que seja efetivo ali no nosso propósito. Muito bom, Wander, muito bom.
E aí acaba sendo um treinamento nunca igual ao outro, né? Porque se a gente acolhe a outra pessoa no processo, a chance que a gente tem de diversificar as formas de trocar tornam mais interessantes esses eventos e essa troca de aprendizagem. E é legal também, tudo isso que o Wander está trazendo, a gente consegue visualizar dentro do contexto do carnaval, né? Você tem ali um grande evento, com pessoas, umas diferentes das outras, sambando, né? Um ritmo, cada uma na sua respeitando as limitações e as entregas de cada pessoa, mas todo mundo ali vibrando e se inspirando numa história, né? Ou várias histórias, né? Não só várias uma história, histórias. várias histórias, né? Eu falo que o carnaval é o meio mais democrático. Ali a gente tem pessoas que são da comunidade, e quando eu falo da comunidade, que moram no entorno das escolas, que vivem aquilo 365 dias no ano, e também tem as pessoas vindas de fora, as pessoas que estão ali simplesmente pela festa, mas pessoas que estão ali com, né, o mesmo propósito da festa, da curtição, do entendimento, da história, e todo mundo convive, todo mundo troca, todo mundo congrega do mesmo propósito. Então, para mim, o carnaval é o evento mais democrático que existe. Obviamente que hoje, numa condição comercial, porque é algo que diferente do passado, né, que era algo mais aberto, mais livre, mas várias vertentes do carnaval têm essa condição. O carnaval de escola de samba hoje, ele também é democrático, tem ingressos mais acessíveis, ingressos mais caros, mas se você vê 30 mil pessoas no sambódromo ou 3 mil pessoas numa escola, todas tentando fazer o seu melhor para que, de fato, aquela história seja contada, os quesitos sejam cumpridos, né? Acho que existem protocolos que devem ser cumpridos, mas você percebe que todo mundo está ali no mesmo lugar, no mesmo movimento, no mesmo momento, imbuídos de um mesmo propósito. Então, mais democrático do que o carnaval, como evento, eu não conheço, e não é à toa que 3 mil pessoas passam por uma avenida e chegam lá na dispersão com as suas entregas, cada uma no seu tempo, cada uma na sua condição, mas levam ali a sua energia para que, de fato, aquele pavilhão faça o melhor e na terça-feira tenha ali o resultado e esteja entre as campeãs, que seja a grande campeã do carnaval, que é esse o propósito também. O Wander colocou também essa fala super interessante dele, me veio uma curiosidade, Wander. Sim. A curiosidade, como que você trabalha dentro do contexto aí corporativo, né? Visto que o mundo, né, a proposta de políticos, proposta de grupos sociais, né, de várias fontes aí, trazem tanto a questão do mérito, como que tem o lado do mérito e o lado da parte que se fala assim, não, temos que dar abertura para diversidade, inclusão, etc. Tá? Como que você vê esse movimento dentro das empresas, né? Se você acha que isso cada vez mais abraçar as diferenças vai ser mais comum a cada dia, ou você acha que a gente tem a tendência de caminhar mesmo para o mérito? A pessoa terá que conquistar o mérito de estar ali para realizar algo ou conquistar algo. Como que você vê essa questão? Lu, assim, eu divido essa resposta em duas partes, né? Acho que, obviamente, que nos últimos anos a gente viu crescendo esse movimento da diversidade e inclusão, e de maneira notória, né? A gente percebe que muitas empresas acabam entrando nisso por uma condição protocolar. Quero cumprir tabela, né? À medida que isso se torna algo para ser cumprido, não é genuíno, é totalmente contrário àquilo que eu falei desde o começo aqui, pela paixão, pela condução genuína, pela verdade e tudo mais. À medida que isso vai fazendo parte das empresas, eu vou falar de empresas que eu já trabalhei, vai fazendo parte das empresas e vai criando uma sustentação, e isso vai se mantendo, vai criando um corpo, eu entendo que isso faz com que se torne algo do dia a dia.
Não é algo assim, temos que ter um comitê disso, temos que ter um olhar para aquilo. As coisas precisam começar de um jeito, mas elas precisam de uma sedimentação para que o alicerce faça com que isso nos dê condição de entender que faz parte genuinamente do mercado corporativo, né? Quando eu trago um olhar disso em relação ao mérito, e aí é muito pessoal que eu vou falar, para mim o mérito ele está anterior a qualquer coisa. Assim, eu não estou olhando o mérito porque é homem ou mulher, porque faz parte de um grupo, porque faz parte de um grupo de diversidade, qualquer grupo que seja, estou olhando pelo profissional, né? Obviamente que as condições são distintas, né? As condições, acho que para a gente chegar numa condição igualitária, para a gente chegar numa condição de mérito que seja algo efetivo e genuíno, a gente precisa trabalhar em pontos da sociedade, né? Infelizmente, o corporativo ainda carrega os estigmas da sociedade, né? Não são coisas desassociadas, né? Então, para mim, o mérito ele seria funcional se eu estivesse observando pela entrega do colaborador, e não pelo gênero, não pela raça, não pelo credo, por nada. É o gênero do colaborador. Só que dependendo da maneira como a gente faz essa análise, a gente acaba privilegiando um ou outro, e a gente não traz a mesma condição para todo mundo. Então, hoje, no corporativo, né, trazendo um paralelo da diversidade e inclusão, é algo necessário, urgente e que precisa ter consistência. Não é algo protocolar, não é algo que eu preciso fazer para falar minha empresa, colocar um selinho lá na assinatura. Eu sou uma empresa diversa e inclusiva. Não, não é isso, né? Porém, a gente precisa trabalhar em vários aspectos para que isso seja instituído nas entranhas, isso seja o cupim da história e não a picanha. Eu não vou criar um grupo de diversidade trabalhando paralelo com o grupo X. Eu tenho que ter isso no dia a dia de maneira genuína, tá? Então, para mim, o mérito ele é efetivo se ele traz a mesma condição para todos. Mas quando eu faço um recorte para a sociedade, a gente sabe que nem todo mundo tem a mesma condição, a gente sabe dos desrespeitos que a gente tem para várias condições, né, que a gente avalia. Então, o mérito ele acaba meio que batendo de frente com a condição da diversidade e inclusão se a gente for fazer um recorte só por esse viés. Ele tem que ser um recorte social e eu tenho que trazer um olhar voltado para o ser humano, né? Eu falo, numa outra perspectiva, a condição do homem ou da mulher, né? Acho que, e falando de comportamento, para mim, eu volto para uma reflexão anterior a isso. Eu estou olhando a Manu, eu estou olhando a Lu, eu estou olhando o Wander como ser humano. Obviamente que numa sociedade instituída de maneira patriarcal, numa condição que a gente vê de preconceitos instituídos, a gente precisa ter um olhar um pouco mais sensível para isso. Mas à medida que a gente traz somente isso como recorte, foi aquilo que eu falei no começo, é protocolar. Então não é genuíno. Isso não se sustenta. Isso se mantém por um período. Depois isso acaba diminuindo e, por muitas vezes, em algumas empresas que eu tenho contato, que eu acabo tendo informações, os comitês tão importantes acabam deixando de existir, porque foi algo destinado por um diretor, por um executivo, por um momento, para uma apresentação, seja o que for. Então, tem que ser algo de maneira genuína e tem que fazer com que os profissionais, sejam eles quem forem, estejam entendidos que aquilo é um movimento da sociedade. Isso tem que refletir também no corporativo. Muito obrigada pela resposta, Wander, maravilhoso. E eu começo assim, já há um tempo eu já tenho essa reflexão comigo, que enquanto pessoas que desenvolvem pessoas, né, nós desenvolvemos outras pessoas, a gente precisa ter o olhar o mais neutro possível, né? O mais igualitário possível para dar o nosso melhor para ensinar as pessoas, né? É isso, assim, é o ser humano pelo ser humano, sabe? Acho que a partir dali a gente pode criar outras trilhas, outros caminhos, outras nuances, mas eu acho que é o ser humano pelo ser humano. Acho que à medida que a gente entende o nosso papel, a gente consegue, e aí volta em parte das respostas aqui da nossa conversa, a gente consegue engajar, consegue motivar, consegue criar sinergia, consegue despertar a paixão, porque a gente está falando
de igual para igual a qualquer momento. E não tem essa condição, seja do tema A ao tema Z. A gente está tratando com pessoas, a gente está tratando com seres humanos, né? Então, como que a gente traz essa condição da humanização neutra? Acho que o que você falou, Lu, traduz muito o que eu sinto como verdade. Assim, é como que eu percebo o outro sendo outro, sem nenhum estigma, sem nenhuma classificação. É o ser humano pelo ser humano. Muito bom. É isso aí. Vander, qual foi a maior lição que você aprendeu e qual foi a maior que você teve a oportunidade de ensinar? A maior lição que eu aprendi é o quanto a gente pode impactar a vida das pessoas, né? Acho que à medida que a gente se coloca ali como parte desse processo de aprendizado e o quanto a gente consegue demonstrar para o outro a importância daquilo que a gente está fazendo na vida dele, não na nossa vida apenas, né? Óbvio que essa troca ela é via de mão dupla, mas é o quanto a gente consegue fazer o outro perceber deste impacto na vida dele. E muitas vezes no treinamento, eu já tive em alguns momentos aí da minha vida profissional respostas, feedbacks pontuais, assim, sabe? Eu lembro de um episódio que aconteceu num treinamento que eu fui ministrar no Nordeste, em Maceió. Era uma turma falando de uma nova classificação da base de clientes da empresa que eu trabalhava, enfim. E era uma sala com 25, 30 pessoas, terminou, e pessoas assim de idades de 20 a 50 anos. Então, um grupo bem diverso. A hora que terminou, um rapaz foi se despedir de mim, ele falou assim, posso falar um minuto com você? Eu falei, claro, pode sim. Aí me despedi das pessoas e tal. Ele falou assim, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu falei, por quê, né? O que te coloca nessa condição de agradecimento? Ele falou, eu nunca vi um treinamento igual ao seu. Eu só vi isso no YouTube, eu só vi isso pela internet. E eu percebo o quanto disso é possível. E a maneira como você trouxe isso, assim, ele falando, e ele me chamando de senhor, né? Ele falando, eu não sei como agradecer o senhor por isso. Eu falei, mas o que você viu de diferente aqui que você não viu em outros treinamentos? A primeira coisa que ele falou assim, você tratando a gente como igual, não é comum. Eu falei, mas isso para mim é natural, isso é o meu dia a dia. E a maneira como você trouxe, era um tema sensível da empresa, e a maneira como você trouxe isso numa leveza, trouxe isso de maneira fácil para a gente. Isso me tocou profundamente e eu só tinha visto isso no YouTube. Falei, ó, fico muito feliz, saio daqui mais realizado, era um treinamento cansativo, enfim. Saí de lá bem feliz por isso, mas perceber o quanto a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, a lição que eu tenho, né, que eu carrego comigo, primeiramente, assim, o quanto eu posso fazer isso daquele momento, daquele treinamento, algo diferente na vida de cada um. E saio dali também transformado. E o quanto a gente é capaz de, através, né, dessa condição, fazer a diferença, fazer com que as pessoas saiam dali também transformadas, né? Acho que muito do que eu falei aqui na condição do que e o como estarem juntinhos ali, é isso, assim, é o quanto qualquer treinamento que seja pode ser uma entrega para impactar as pessoas, seja para a realização de uma atividade, seja para um entendimento de uma habilidade, seja para o desenvolvimento de uma competência, não importa. Mas o quanto a gente consegue fazer com que as pessoas sintam essa entrega, essa diferença, essa condição de aprender de maneira mais leve. E a minha grande lição é o quanto eu posso impactar o outro e quanto eu posso absorver de cada movimento desse para a minha vida, né? Para trazer isso para o meu repertório, para o meu entendimento, para a minha reflexão. Muitas vezes a gente sai de uma turma, e vocês sabem muito bem disso, o quanto é desgastante, a troca de energia o tempo todo, né? Então, o quanto a gente consegue depois capturar essas nuances e fazer diferença também na nossa vida. Então, para mim, lidar com o treinamento, com a aplicação, com o convívio, com a troca, é algo que eu falo, seja nessa condição do trabalho, seja na condição do carnaval, que para mim, embora não
para muitos não pareça, para mim é um trabalho. Eu não vou para um ensaio simplesmente para ensaiar, virei as costas, pego minha aguinha e vou para casa. Eu estou entregando algo para alguém, seja para o público que está assistindo, seja para o meu chefe de ala, seja para o meu colega na mesma fila. Então, tudo que eu faço com o mesmo propósito. Seja o meu vídeo do TikTok, o quanto a gente consegue impactar o outro e fazer deste movimento, desta entrega, diferença para qualquer pessoa que vai ser impactada ou pela gente ou pelo trabalho que a gente está fazendo. Então, para mim, essa grande condição de impactar as pessoas é a grande lição que eu levo e a grande lição que eu compartilho com todo mundo. Muito bom. Foi muito humilde, Wander. Muito nada. Palavra. Eu posso dizer que quando eu te conheci, eu era uma boa profissional. Me orgulhava disso. Mas depois que eu passei a trabalhar, enfim, tive a oportunidade de estar contigo, eu me tornei uma pessoa melhor. E na medida em que a gente precisa sempre aprender uma boa lição. Queria te agradecer aqui, aproveitar esse lugar para dizer que você me ensinou a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais séria, porque junto do trabalho e da entrega vem também um compromisso com as outras pessoas. Então, eu quero te agradecer e agradecer a sua equipe também, que vocês são demais. Enfim. Te agradeço, Manu. Wander, por favor, compartilhe aqui. Você falou de TikTok, você falou, enfim. Compartilha com as nossas pessoas ouvintes como é que elas podem se conectar a você. Quais são os seus canais oficiais? Os meus canais, assim, eu sou muito ativo nas redes sociais, né? E como não sou nenhum expert em rede social, mas sou um grande fuçador, adoro, seja o Instagram, seja o TikTok, o Facebook hoje um pouco menos, mas Instagram e TikTok são as minhas redes que eu mais me predisponho a produzir coisas, a entregar coisas. Meus perfis têm a mesma identificação, Wander.depaula, seja no TikTok, seja no Instagram. São propósitos diferentes. Eu falo que para cada rede social eu impacto um público, e eu acho que é isso que eu preciso para criar coisas diferentes. Eu não quero só replicar em todas as redes as mesmas coisas. Então, quem quiser me encontrar, Wander.depaula, TikTok, Instagram, Facebook, Wander de Paula no LinkedIn, Wander.depaula também no Threads, e aí por aí vai. Essas são as redes atuais que eu tenho conseguido alimentar em algum momento, criar alguma coisa diferente. Muito bom. Aí, já sabem como se conectar ao Wander, vão lá assistir os vídeos, que são incríveis. Wander, muito obrigada pela sua participação especial nesse episódio. Eu estou muito feliz mesmo, porque há tempos era um sonho antigo, e aí foi bom que você topou, teve agenda, então é maravilhoso. Muito, muito obrigada mesmo por você ter vindo aqui com a gente. E, enfim, estou muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço, Manu, e também aqui não quero deixar escapar, também te agradecer, acho que pelo tempo que trabalhamos juntos, né? Acho que você trouxe um frescor para aquele momento, naquela empresa, naquela equipe, e o seu olhar observador e a sua condição também. Você tem uma condição nata de encantar as pessoas, você tem o dom da palavra, e à medida que você coloca isso no seu trabalho, com a sua energia, as pessoas ficam ali prestando atenção na Manu, repassando, seja um tema simples, seja um tema um pouco mais complexo. Então, te agradeço pelo tempo em que estivemos juntos e que você trouxe a sua diferença para aquele grupo, para aquela equipe, para aquele núcleo, né, que a gente tinha. E você também sempre foi muito especial para a gente. Falei que faria hoje uma gravação com vocês. Aí a Priscila falou, manda um beijo para Manu, fala que estou com saudades. Falei, beijo será dado. Nossa, que honra, que máximo. É o máximo. E dizer para você, para a Pri, para quem estiver nos ouvindo, para o seu time, que é uma honra de verdade. Eu fico muito tocada, porque eu gostava assim, da maneira como você entrava na ideia, a gente fazia junto e a gente criava coisas incríveis. Então, assim, Wander, quero te agradecer demais. Foi uma das melhores oportunidades da minha vida ter estado com você, com a Pri,
Enfim, são pessoas maravilhosas. Eu falei para a Pri, Pri, vai sair o 3º livro, hein? Vou escrever um negocinho lá, só para você vai se ligar. Não, muitíssimo obrigado. Obrigado, Lu, obrigado, Manu, pelo convite. E parabéns pela iniciativa. Acho que vocês trazem um olhar diferente da educação corporativa, seja através da Lantry, seja através dos livros, seja através da maneira como vocês interagem com o mercado. E acho que cada vez mais isso faz a diferença no mundo corporativo, e o olhar de vocês é um olhar de humanização. Acho que vocês trazem isso muito na entrega de vocês e acredito muito nisso, acredito que esse é um dos pilares que sustentam a educação corporativa. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns aqui pelo podcast e muito feliz de poder fazer parte, muito feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês. Que bom, Wander. Obrigada a você, Wander. Obrigada por dividir sua história com a gente. Muito obrigada. Vou aproveitar o ensejo para mandar um beijão para minha amiga Renata Soares. Renata. Grande Renata. Beijo meu também, Renata. Muito bom. Obrigada, Wander. Obrigada mesmo. Obrigado, pessoal. A cada episódio dessa temporada, a equipe Lantry baterá um papo com pessoas maravilhosas, interessantes e antenadas que conseguem, de uma forma muito particular e especial, de transmitir saberes para as outras pessoas. Queremos saber como essas pessoas ensinam coisas e transformam cada interação em uma experiência poderosa de aprendizado para a vida. Curta, compartilhe e acompanhe os nossos próximos episódios. Para toda a nossa comunidade de ouvintes, muito obrigada pelo prestígio da atenção de vocês e pelo carinho de sempre. Acompanhem a gente em nossas redes e até o próximo episódio.